Olá, meus amigos. Esperamos estar todos bem, ansiosos pelo nosso estudo, como nós estamos. Boa tarde, Márcia. Olá, tudo bem? Oi, Thelma, tudo bem? Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso programa, né? A Vida Continua, programa de todos nós que estamos estudando juntos, né? Sim, sejam Então, todos bem-vindos. hoje nós vamos estudar o capítulo 8, mas antes da gente passar para o capítulo 8, que é um encontro de cultura, vamos dar uma recordada do que a gente viu no capítulo 7. Então, no capítulo 7, Alzira, olha só, olha, a Evelina e o Ernesto encontram e conhecem a dona Alzira, que vai relatar para eles aquela visita que ela faz fora do hospital, onde, da instituição que eles estão lá acolhidos. E a surpresa que ela tem, que ela vai à casa de Nicomedes e de Corina, né, que uma das que trabalham, que cuidam dela lá, uma amiga lá. E ela fica surpresa pelo que ela acaba sabendo de lá, né, que a mãe da Corina vai poder voltar da Terra. Ela leva aquele susto, mas depois, quando ela vê as questões materiais, vê um banco de pedra, ela se acalma. E ela fala também da senhora Tamburini, que é o que nós vamos ver nesse capítulo de hoje, esse conhecimento de Ernesto e Evelina sobre a senhora Tamburini, que a Alzira diz que ela está estudando as questões do magnetismo. Então é isso. Vamos então agora ver esse encontro deles com a senhora Tamburini e o que nós vamos ter nesse capítulo de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos ao nosso estudo. Eles ficaram bem impactados com as informações, as últimas informações, né, da Alzira, e agora vão vir mais coisas importantes que a senhora Tamburini vai falar, né? Então vamos ao encontro, o encontro de cultura. Ernesto Fantini e a Evelina usufruíam de horas de confortadora intimidade no pátio, mantendo interessantes conversações. Mais de 15 dias haviam transcorrido sobre o primeiro reencontro. E Evelina, tanto quanto o Ernesto, já se familiarizara com os banhos terapêuticos, né? Eles tinham sempre aqueles tratamentos em águas magnetizadas, né, Márcia? E ambos já haviam entrado em contato com a senhora Tamburini, que nós nos referimos há pouco, que Alzira indicava como sendo a pessoa mais culta de suas relações. Quer dizer, essa senhora já estava ali há mais tempo e ela já estava entendendo um pouco melhor do que a Alzira. Essa prestimosa criatura lhes hipotecara a promessa de conduzi-los tão logo possível ao Instituto de Ciências do Espírito, que funcionava ali mesmo, num dos recantos de Grande Jardim. Queria comentar, Márcia, que essa é uma das situações mais comuns, né, ao mundo espiritual. Quando nós lá adentramos, logo que temos condições, vamos aos estudos. Né? Exatamente, vamos aos estudos, né? E aí a gente vê que ali eles dizem assim, já se passou 15 dias do encontro deles no jardim, mas a gente já não sabe ao nosso tempo há quanto tempo antes eles já chegaram ali naquela instituição. Então a gente não sabe precisar mais ou menos quanto tempo eles já têm de desencarnado, mas tem 15 dias que eles se encontraram. Né? Verdade, isso mesmo. Então vamos ao nosso próximo slide. Sem qualquer dúvida para os dois, as considerações da senhora Tamburini eram, até então, as mais esclarecedoras que eles tinham ouvido. No tete-a-tete quase diário, solicitava-lhes maior reflexão em torno da matéria, a escalonar-se em diversos graus de condensação, e mais amplo exame das percepções da mente a se alterarem, conforme os princípios de relatividade. Então, eles estão passando pelas observações ali, né, em torno da matéria, em torno dos graus de condensação que até então eles achavam tudo sólido, né, onde eles estavam. Tanto que você, Márcia, referiu ao banco que eles encontraram, né, que era uma matéria sólida, poderiam ser tocadas. Né? Isso que deixa eles sempre muito confusos, e a gente vai ver ao longo do texto sobre isso, né? Conforme os princípios de relatividade. Noutros lances dos repetidos entendimentos, rogava-lhes estudar neles próprios
a extrema leveza de que se viam possuídos, a agilidade do corpo sutil que envergavam agora e a maneira singular em que exprimiam o pensamento, como se as ideias se lhes guinchassem no cérebro, em forma de imagens acima das possibilidades habituais de contenção. E a gente viu que a dona Alzira já tinha lembrado a eles isso. Olha, vocês já não veem que a gente está pensando de forma mais leve, de forma mais rápida? E a senhora Tamburini está falando a mesma coisa para eles. Olha, tem algo diferente, né? É porque as percepções do espírito, elas se tornam mais sutis, mais amplas, né? O corpo nos tolhe muito essas percepções. O corpo é uma prisão dessas percepções. A gente ali sem corpo, matéria, né? A gente fica bem mais liberto, né? Mais denso, né? Então, agora, eles livres do corpo físico, somente com a memória perispiritual, com o olhar da alma, eles podem estar adentrando a outras situações, que eles vão entendendo aos poucos. Né? E é isso que eles vão conversar bastante nesse capítulo, né? Essas diferenças, essas sutilezas. Vamos, então. Que se detivessem também a perquirir naquele novo clima de vida as ocorrências telepáticas. Isso aí foram os aconselhamentos da senhora Tamburini, né? A se erigirem ali em fenômeno corriqueiro. Quer dizer, naquele ambiente era um fenômeno corriqueiro, mas para eles eram observações sutis que eles estavam percebendo aos poucos. Ali, em fenômeno corriqueiro, apesar de não prescindirem da linguagem articulada. Aí a gente entende, né, que os espíritos eles se comunicam através do pensamento. Né? Eles não utilizam a linguagem articulada como nós. Porque... E ela fala ali, né, que basta uma afinidade maior, né, que você vai ler ali, para que a gente comece a perceber as vibrações e o pensamento do outro. Né? Então, tudo isso eles estavam ali entendendo, né, o que estava acontecendo. Então, ela diz... Eles estavam começando a vivenciar, né, mas ainda ficavam meio assim, né? Eles percebiam mudanças, mas não sabiam o porquê dessa mudança. É um ambiente novo, né? É como se um peixe estivesse fora, né, da água no nosso mundo. Então, eles estão adentrando um mundo diferente, né? Então, bastava maior grau de afinidade entre as pessoas para que se entendesse harmoniosamente em redor dos assuntos, mais complexo, com o mínimo de palavras. Então, não era preciso as pessoas se explicarem. Pelo pensamento, o espírito capta, né, essas ideias. Então, acolhiam satisfeito as judiciosas apreciações da senhora Tamburini, que aceitava plenamente a convicção de serem criaturas desencarnadas em algum departamento do mundo espiritual. Entretanto, não obstante o respeito que lhes mereciam, não logravam admiti-las por verdade inconteste. Eles resistem o tempo todo, né, Thelma? Mais que as pessoas falem, que mostrem as questões diferentes, as mudanças, mas eles continuam resistindo, achando que isso não é verdade. Né? Por causa da semelhança, né, que tudo eles fazem comparações. E como podem pegar, como podem palpar, a visão do mundo espiritual é bem diferente para essas pessoas que não têm ainda. Quer dizer, acho que todos nós nos sentiríamos assim, ultrapassando nessas dimensões. Acho que mas eu acho que a ficha vai cair no tempo certo para cada um, porque não tem jeito, né? Porque aquilo que nós já falamos, nada é assim violentado. Isso, e dependendo das nossas crenças aqui, é como se nós estivéssemos aqui, né? A gente às vezes conversa com uma pessoa de outros credos, você dizer que acredita na reencarnação, dizer que a vida continua, ela diz, isso... Então, assim, não é porque desencarna e vai para o mundo espiritual que ela vai imediatamente achar que isso é verdade. Então, ela vai continuar... os mesmos valores, né? As mesmas crenças, o mesmo pensamento. Nós somos mesmos resistindo, né? Pois é. Vamos lá. Da mesma forma que ela resistia aqui, ela continua resistindo, né? Então, Evelina sentada... Evelina, né?
Principalmente ela, né, Thelma? Ela é mais resistente que o Ernesto. Isso. Né? Porque ela já tinha uma crença católica, ela vinha de outros valores, né? Quem sabe também de outras existências, ela já trazia essas memórias. Tudo isso fica muito sedimentada na alma, né? Nessa memória do perispírito. Então, vamos lá. Evelina, sentada no chão relvoso, ao pé de Fantine, que se acomodava num pequeno escabelo. É um banco pequeno, a gente foi procurar até no dicionário, é um banco pequeno. Um banco baixinho, né? Iniciou o diálogo, avaliando cismarenta. De fato, a cada dia, isso é ela falando, me sinto mais leve, sempre mais leve. E com isso vou perdendo o controle de mim mesmo. De mim mesma. Noto que os meus sentimentos sobem do coração para o cérebro, à maneira das águas de um manancial profundo ao jorro da fonte. Na cabeça, observo que as emoções se transfiguram em pensamentos que me escorrem imediatamente para os lábios, em forma de palavras, a partirem de mim, quais correntes líquidas que se estendem para além do nascedouro terravante. Bem lembrado, você definiu com precisão meu próprio estado de espírito. Quer dizer, a mente, as ideias fluíam, tudo que vinha no pensamento já passava pelo cérebro, né? E já parecia que saía do coração, envolvido com sentimento. Isso tudo ela já estava observando. Desde que ela acorda no hospital ali, ela começa a perceber, né, que os pensamentos estavam fluindo assim numa velocidade, né? Então eles vão vendo tudo isso. E ele também, né? Ele fala isso para ela, né? Mas daí a admitir, né? É verdade, vai levar um tempinho, né? Então vamos lá ver o que ela vai nos dizer. E ela continua, mas escute, Ernesto, advertiu a moça tocante à base de árvore robusta. Que vê aqui? Ela aponta para a árvore, né? Ele fala, um tronco. E ali no canteiro mais próximo? Cravos. Seria esse mundo espiritual, se a matéria... Seria este o mundo espiritual, se a matéria e a natureza estão presentes em tudo, segundo conhecemos? Quer dizer, seria aqui o mundo espiritual se a mesma matéria, as mesmas flores, né, está presente em tudo? Será aqui o mundo espiritual? Então, aí a gente vê, né, que os espíritos plasmam tudo isso, né, através da vontade, através do pensamento. A ação dos espíritos é o pensamento, é como se fossem os nossos braços, né? Então, tudo é plasmado. E, na verdade, aqui na nossa Terra é uma cópia, né, Márcia? De lá do mundo espiritual. Uma cópia do mundo espiritual. E que a gente continua lá criando. E pelo que eles comentavam, e até no capítulo passado, se vocês lembram, a Alzira, quando relata a visita, a andança dela pela cidade, ela fica maravilhada. As construções de uma beleza, de algo muito mais belo até que o nosso aqui. Mas ela falou, olha, pode existir lugares que tenham construções muito mais bonitas, né? Enfim. E quanto mais os espíritos evoluídos, né, mais lindas vão ficando essas construções e essa natureza. Né? A gente tem relatos em livros que eles dizem nessas visitas e dos espíritos que já residem no plano espiritual que são a natureza, as construções de uma beleza tal que eles não têm palavras para dizer para a gente, que nós não conseguiríamos captar essa beleza, esse brilho. Então, eles falam isso para a gente tenta descrever, mas tudo que a gente possa descrever não vai dar para a gente dizer exatamente como é. Aqui nós temos a beleza. Imagina essa beleza multiplicada, porque os pensamentos são mais puros, né? Os objetivos, os desejos. Então, vamos continuar. Concordo, diz Ernesto, em que para nós dois, que não possuímos estudos claros com referência às nossas atuais condições, tudo isso aqui é absurdo e alucinante. Quer dizer, para eles que não têm o conhecimento, está tudo diferente mesmo. E ela ia continuar, mas... E ele diz, sim, nada podemos afiançar de afogadilho, quer dizer, de imediato. Você está influenciado pelas ideias da senhora Tamburini, quer dizer, ela afirma que ele está influenciado por aquelas ideias que ela já disse, né? Mas são observações que eles vão
fazendo aos poucos. E o Ernesto, eu acredito, Márcia, que pelo interesse que ele já tinha aqui antes de desencarnar, né, as coisas espirituais, isso tudo para ele aguça muito mais. E ele tem percepções diferentes já dela, né? Ele não tinha aqueles credos que ela tem, aquelas resistências, né? Não, ele estudou, né, Thelma? A gente lembra que ele andou lendo bastante. Então, ele tinha. Isso já foi, mas assim, algumas questões já estavam fazendo ligações na cabeça dele, né? Coisas que ele, com conceitos que ele tinha estudado, né? Então, vamos ver. Verdade. Então, vamos lá. Não tanto, diz ela, faço minhas próprias ilações. Quer dizer, ele, né, responde. E ela continua, ouça, Ernesto, se nós estamos mortos para os entes que amamos, por que não nos vieram ainda buscar os seres queridos da sua família? Quer dizer, por que ainda não nos vieram buscar aqui no hospital, aqueles que nos precederam da nossa vida, quer dizer, os que desencarnaram antes? E ela se refere aos avós, por exemplo, os amigos íntimos que viram, né, desencarnar. E aí Ernesto faz uma colocação muito interessante. Ele diz, e quem disse a você que eles já não terão vindo? É bem legal, né? Porque ele começa a ficar bem... Porque a gente sempre sabe disso, né? Os nossos livros, né, da codificação espírita, Kardec, no Evangelho, e mesmo no Livro dos Espíritos, sempre tem a pergunta, eles falam, não, todos serão recebidos por aqueles que o precederam. Mas o problema é, nós estamos prontos ou estamos com as nossas percepções abertas para perceber... As mesmo, as nossas vibrações, né? Então, assim, nós aqui, como essa pergunta é bem interessante dele. Eles, no caso, não vieram, né? Eles, no caso, Márcia, eles eram pessoas boas, pessoas que viveram a sua vida normal, não fizeram, né, nada assim que a consciência tivesse carregada, né, trazendo aqueles erros, nada, eles estavam tranquilos. Então, eles estão numa faixa aí de espíritos, não digo felizes, mas espíritos que estão medianos, vamos dizer, né, medianos. Então, é possível, quase que certo, que eles estejam sendo atendidos ali pelos seus entes queridos e eles não puderam ainda perceber. Você deve lembrar, os amigos também que estão nos assistindo, quem leu o Nosso Lar, que o Lísias, né, estava ali o tempo todo acompanhando. Aliás, não era o Lísias, esqueci o nome dele. Também, né? E o outro, mas a própria mãe... Eu vou lembrar. Ele estava ali o tempo todo acompanhando o André Luiz. A própria mãe dele vinha visitar, porque ela estava em regiões diferentes, ela vinha visitar, vinha orar com ele, mas ele não percebia. Ele ficou ali 8 anos, né? Então, como justificar essa alegação? Recorde, Evelina, as lições elementares de casa. Um televisor capta imagens que não vemos e nolas transmite em absoluta lealdade. Um rádio, mirim, assinala a mensagem... também, né? Erradinho, né? Porque esse livro é antigo, então agora não existe mais, mas existiam os radinhos pequenininhos, né? Assinala mensagens que não escutamos e nolas entrega com maior presteza. Isso é uma realidade, né? Hoje a nossa internet traz, né, informações que nós não estamos captando, mas estamos recebendo, né? A tempo e a hora. O que ele quer dizer assim, a gente não vê, essas ondas chegam, tem um receptor, esse receptor traduz essa imagem para a gente. E aí o que está querendo dizer é o seguinte, nós aqui somos receptores, mas se nós estamos com o nosso receptor não recebendo bem, a gente não consegue captar. E a gente também não vê o que está por detrás das câmeras, o que está por... né? Mas existe muita coisa acontecendo, né? Para produzir um programa, existem muitos outros elementos ali que estão colaborando, e, no entanto, a gente não vê. Então, não é claro, mais ou menos, né? Como o nosso Ricardo, que está aqui atrás. O nosso Ricardo está aqui, né? Acompanhando a gente, colocando os slides. No entanto, ele não é visto, né? Mas está presente. É o nosso anjo da guarda. Então, vamos lá.
Que contas já nos foram prestadas nesse hospital? Quer dizer, ninguém cobrou nada, né? A quem devemos os cuidados, as gentilezas que nos são dispensados diariamente? Não compramos as nossas roupas novas e nem as utilidades que usufruímos. Você, tanto quanto eu, já endereçamos a alguma enfermeira, aquela conhecida, por exemplo, né? Pergunta, quem paga, né? Então, ele está questionando, né? Que ninguém traz nada para cobrar. E quem está pagando essa conta? Ele quer dizer isso, né? E aí ela diz que já perguntou, e ele quer saber qual foi a resposta. E a enfermeira disse que é aquele que vos ama. Quem são estes, no seu modo de ver? Ela pergunta para ele, né? Quem é que nos ama? Aí ela fala, em meu caso, meu esposo, meus pais, ela pensa ali, né, no mundinho dela, no universo dela. Mas quantas pessoas no mundo espiritual nos amam? Né? Pois é, estariam ali, né, sustentando energeticamente, em vibrações, porque no mundo espiritual a gente não precisa de dinheiro físico para poder estar dentro de qualquer instituição. Então, são as vibrações das pessoas que nos amam que estão nos sustentando ali. E você vê, quando o espírito reencarna, ele nasce, ele é acompanhado de uma pleiade de espíritos, né, que vem trazer ele ao aconchego do lar, da nova mãezinha. Quando ele desencarna, também, ninguém desencarna sozinho, né? Então, ela está ali ancorada, mas ela não está percebendo. Então, vamos lá, Ricardo. Posso ler um bocadinho, então, agora? Pode ler, pode ler. Tenho minhas dúvidas, né? De início, eu supus estivéssemos em recuperação no Instituto de Saúde Mental. Isso é Ernesto falando para ela. Entretanto, cada dia que passa nos surpreende em nível mais alto de consciência no que diz respeito aos nossos raciocínios. Quer dizer, ele está querendo aqui, ó, se nos demorássemos num hospício, depois de algum colapso nervoso, a nossa restauração não se faria assim tão rápido. O que quer dizer? Olha, já desisti da ideia da gente estar, vamos dizer, num hospício, num manicômio, porque nós estamos tão bem, pelo contrário, cada vez pensando de uma forma melhor, que era impossível que a gente tivesse com questões mentais, né? Quebrou-se, porém, o fio da interessante conversação. A senhora Tamburini abordou-os à pressa, a fim de avisar que o encontro de cultura espiritual estava marcado para a noite que se avizinhava e urgia se apresentassem. Munidos do necessário consentimento, eles que se dirigem para a organização, às 7 da noite, junto da amiga que os recomenda a estima do mentor em serviço, o irmão Cláudio, que é o que ia falar. Eles vão para esse Instituto de Cultura, onde eles vão começar a estudar, a conhecer aquela psicosfera, a conhecer tudo aquilo que está acontecendo ali, não no caso deles, mas no mundo espiritual em geral, né? E esse irmão Cláudio é que vai falar agora às 7 da noite. Achei interessante esse horário, né? Como nós aqui temos horário, lá também tem. Também tem, né? Vamos lá. Então, acolhidos com simpatia no recinto, onde se instalavam 23 pessoas, notaram a presença de enorme globo que, de certo, se prestaria como ponto de partida para valioso aprendizado. O orientador principiou a reunião, notificando que a turma estaria em aula dialogada e que não era ali senão um companheiro dos demais com erros, hipóteses, aproximações e acertos em tudo aquilo que se viesse a dizer. Então, na verdade, tinha um grande globo, que eu acho que ele ia mostrar era a Terra, e ali eles estavam, né? Ele falou, olha, podemos conversar. Né? Eu só aqui só vou servir de um facilitador e a gente vai se dialogar. Então, qual é o tema, professor? Se indicou uma senhora distinta. Aí ele fala da existência na Terra. É interessante isso, né? Interessante. Ele vai colocar... Terra, é a existência na Terra. Como é que é a vida na Terra? E a gente vai perceber a nossa responsabilidade diante disso, né? Porque vai ter lições aí para nós vermos como devemos pautar a nossa vida nessa existência. Né? Em seguida ao esclarecimento, o diretor do grupo teceu preciosos comentários em torno das funções do orbe terrestre na economia cósmica e prosseguiu. Podemos ir lá, Ricardo. Reflitamos, meus amigos. Então, ele bota o povo para pensar.
Quem de nós, na atualidade de nossos conhecimentos incompletos, conseguirá deitar sabedoria no campo da inteligência tão só pelo testemunho das impressões pessoais? Ó, nós vamos ver aqui que nós estamos aí, esse livro foi escrito em 1900, agora já não lembro, 60, alguma coisa, né? As informações estão defasadas, mas... Isso, né? Mas, de todo jeito, ele está dizendo assim, o que adianta a gente falar alguma coisa só com aquilo que a gente pensa, né? Temos que olhar a ciência, outras questões. Não ignoramos que a Terra é um gigantesco engenho no espaço, transportando consigo quase 3 bilhões de pessoas físicas. Hoje em dia, nós somos 7 bilhões e meio. Então, eu queria dizer, ó, como se fôssemos uma nave, a Terra é uma nave transportando aí 7 bilhões e meio de pessoas físicas, conduzindo-as pelas vias do universo, sem que saibamos ainda ao certo em que base de força se dependura, informando-nos unicamente de que semelhante colosso realiza ao redor do Sol uma órbita elíptica com a velocidade de 108 mil quilômetros por hora. Então, ele está falando assim, ó, a gente não consegue saber o que mantém a Terra flutuando e ali girando em forma elíptica em torno do Sol. Isso é algo que, né, fica a Terra e todos os planetas, né, e tudo que está em nossa volta, né. E aí ele fala, enquanto certas regiões do planeta se encontram aprumadas perante o zênite, quer dizer, a noite, e em outras, as criaturas se acham de cabeça para baixo, diante do nascer do sol, do nadir, sem que ninguém se dê por isso, quer dizer, ninguém se dá conta. O movimento, né, de rotação e translação da Terra faz com que isso, a gente começar a pensar nisso, a gente, né, fica... E aí, assim, um está em pé enquanto está rodando, e o outro não está dia, é noite, e assim vai, né? Toda essa harmonia só pode ter um ser maior de sabedoria suprema que sustenta todas essas coisas, né? Vamos lá. Até ontem, qualquer pessoa asseverava que a matéria densa de uma paisagem se constituía de elementos sólidos em repouso. Hoje, porém, qualquer jovem estudante sabe que essas impressões são imaginárias, de vez que a matéria em toda parte se dissolve num misto de elétrons, prótons, nêutrons e deuterons, que também são partes das nossas matérias, né? Encerrando-se em energia e luz. Qualquer homem reside num corpo do qual se faz inquilino, respira e atende aos impositivos da nutrição, sem maior esforço da sua parte. De que maneira dogmatizar afirmativas sobre causas, processos, acrisolamento e finalidade da nossa existência terrestre pelos acanhados recursos dos sentidos comuns? Quer dizer, nós não temos condições de analisar, sim, mas entender profundamente, não. Né? E a gente, por exemplo, o nosso fígado ou o nosso estômago não conversa, não fala com a gente, e a gente come, faz tudo assim, sem nem perceber. Durante o sono, o organismo está em trabalho, né? Exatamente. Para nos manter vivo, repondo as energias, para que nós possamos, no outro dia, estarmos aptos ao trabalho, né? Essa questão da matéria aí, a gente até então, esse livro foi escrito em 1940 e pouco, né? A matéria era entendida como coisas sólidas. Hoje nós sabemos que a matéria ela tem energia, espaços, né? Ela tem espaços. Tudo. É tudo energia, tudo aqui é energia condensada ali. Então, estabelecendo-se cumprida a pausa, aventou um cavalheiro, né? O cavalheiro fez uma pergunta. Vamos lá. Professor, com essas deduções, o senhor quer dizer... Então, ele diz, eu quero dizer que a vida na Terra deve ser interpretada como um trabalho especial para o espírito. Cada qual nasce para determinada tarefa, com possibilidades de evolver para outras, sempre mais importantes, e que, por isso mesmo, não será possível arrebatar às criaturas os princípios religiosos que dispõem, sem prejuízos calamitosos para elas próprias. Quer dizer, ele está querendo dizer, né, Thelma, que cada um está aqui com uma missão e que é importante para o nosso espírito, para que a gente evolver, que ele fala que a gente evolua, que a gente cresça,
para que vai melhorar a nossa vida espiritual, né? E ele diz aqui, ó, a gente não é possível aquilo que está enraizado dos princípios religiosos nas criaturas, a gente não tem como tirar isso de uma hora para outra, né? Precisa tempo, né, para amadurecer esses novos conceitos. E a gente tira por nós, né? Quando nós estudamos um determinado assunto novo para nós, leva às vezes um certo tempo para a gente sedimentar. Porque, Márcia, uma coisa é o conhecimento e a outra é esse entendimento que nós trazemos para a nossa alma. Aquilo tem que fazer parte de nós, senão não acontece, né? Aí ele diz que a ciência vai avançar, desvelando os segredos do universo, resolvendo problemas e suscitando desafios novos à sua capacidade de investigação. No entanto, a fé sustentará o homem nas realizações e provas que é chamado a atravessar. E a gente sabe que a nossa ciência já avançou bastante desde que esse livro foi escrito, mas ele fala que a nossa fé é que vai nos sustentar, os nossos credos, daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente sabe, os nossos valores, não é? Porque, às vezes, mesmo por mais que avance a ciência, nem sempre a gente vai crer até no que a própria ciência diz, né? Então, e a nossa ciência vai chegando mais devagarinho, né? A ciência vai chegando perto das verdades espirituais, né? Vai chegando, mas ainda não resiste, né? Ainda resiste um pouco. Vamos lá. O espírito renasce no mundo físico tantas vezes quanto se façam necessárias para utilizar-se, aperfeiçoar-se, lucificar-se e, à medida que se aprimora, vai percebendo que a existência carnal é um ofício ou missão a desempenhar, de que dará a ele conta certa ao término da empreitada. O explicador... você quer falar uma coisa, Thelma? Eu acho que isso é muito importante nós entendermos, né? Que nós não estamos aqui simplesmente por estar, nós temos uma missão, porque, né? A finalidade da vida, que é o progresso, mas o progresso espiritual, moral, que o espírito vai adquirindo com essa experiência que nós vivemos dia a dia. E ele fala que então, ó, a existência carnal é o ofício a desempenhar, e que a gente está aqui para aperfeiçoar, utilizar-se e se clarear, né? Lucificar, ter luz naquilo que a gente tem que ir para a vida espiritual, né? Sim. O explicador revelava tamanha altura cultural através da exposição em andamento, que raros apartes fizeram ouvir. Sem desviar por isso a espinha dorsal da preleção que pretendia, indubitavelmente preparar os ouvintes para a aceitação pacífica do novo estado espiritual a que se haviam transferido. Então ele comentou, podemos até passar, Ricardo, por favor. Se as leis do Senhor se manifestam claras e magnânimas em todos os departamentos da existência física, estaríamos acaso desprezados por Deus quando ultrapassamos as fronteiras da morte? Quer dizer, claro que não, né? Deus não desampara ninguém, mesmo aqueles que acreditam ou que deixam de acreditar que passamos para a vida espiritual. Referimos-nos aterrados ao aniquilamento das vidas humanas, quando as guerras varrem a face do planeta. Entretanto, que concluir acerca dessas mesmas vidas humanas a se extinguirem metodicamente nas épocas de paz? Conservar-se-ia o Senhor indiferente aos nossos destinos em algum lugar do universo? Ele, que inspira a graduação do alimento para a criança e para o adulto, relegaria ao abandono a criatura desencarnada, quando a criatura vestida de agentes físicos vive e age numa esfera de ação, no qual os fatores de previsão e proteção oferecem todos os dias os mais belos espetáculos de grandeza? Quer dizer, está fazendo eles pensarem na misericórdia de Deus em relação a nós, né? Todos nós estamos sendo assistidos, ninguém está abandonado, nem aqui, nem no mundo espiritual. E seja de que forma for a nossa desencarnação, como ele falou, pela regiões trevosas, nós somos acompanhados. Né? Seja a morte natural no dia a dia, seja através das guerras, seja através do que for, na condição de cada um, nós estamos sempre sendo assistidos. Certamente. Vamos lá, Ricardo. Quer que eu leia?
Pode ler. Ninguém ali penetrava a fundo o caráter sibilino daquelas alegações. Os circunstantes, pelo menos em maioria, não se apercebiam de que estavam sendo adestrados. Olha só, eles estavam sendo preparados delicadamente a fim de admitirem a realidade do mundo espiritual ali sem barulho, ou seja, sem questionamento, sem relutância, né? Surgindo. E assim, sem barulho, que eu também percebo, Thelma, é sem ficar desesperado, sem entrar em desespero. Né? Então, tudo era muito feito muito aos pouquinhos, para que eles não fossem violentados, para que eles pudessem aceitar. Como se estivesse sendo mesmo passando por uma adaptação, não é isso? Exatamente. Então vamos. Surgindo mais ampla cota de silêncio em virtude de achar-se o professor interessado em averiguar posições geográficas no globo à vista, Evelina cobrou ânimo e perguntou: irmão Cláudio, todas as pessoas registrarão sensações iguais entre si depois da morte? Olha que pergunta, hein? Pergunta interessante. Nós até já falamos sutilmente sobre isso. Será, Márcia, que todos têm as mesmas sensações? Que será a gente sabe que não, né? O irmão Cláudio vai responder. É isso que a gente sabe que não, né? Cada um chega lá de um uma jeito. Maravilha, né? Emmanuel fala isso lá no prefácio, né? Então vamos. E ele diz: não, cada qual de nós é um mundo por si. E, em razão disso, cada individualidade, após largar o carro físico, encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades e oportunidades, conforme desempenhou o ofício, ou melhor, os deveres que lhe competiam durante a existência na Terra. Então, é isso que ele está mostrando a seriedade que é a existência física, né? Então, nós temos que exercer da melhor maneira possível. Porque, dependendo de como foi a nossa vida aqui, vai ser o reflexo da nossa desencarnação e da nossa vida lá, né? Exatamente. Nós temos outros estudos maravilhosos de André Luiz, como livros mensageiros, que a gente sabe que tem espíritos que estão há muito tempo dormindo, que nem sabem que desencarnaram. E a gente vê muito isso na nossa reunião mediúnica, né? Quando a gente participa. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Cada um é um mundo. Cada um vai de acordo com aquilo que acredita, com as suas ações que teve aqui na Terra, o quão apegado foi às questões da matéria, enfim. Vamos lá. Então, ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu. Por isso que a gente tem que se esforçar, né, para estarmos não só conhecendo, mas se melhorando. Cláudio entreteceu ainda apontamentos ricos de beleza, de lógica, e ao término da brilhante tertúlia, Ernesto e Evelina estavam reconfortados e felizes ao modo de viajantes sedentos de valores da alma, depois de se abeberarem numa fonte de luz. Quer dizer, esse adestramento natural que os espíritos vão fazendo conosco. Por isso que nós começamos falando que a primeira coisa que nós fazemos no mundo espiritual é o estudo. Nós vamos sedimentar os nossos valores, né? E a gente até recordou na semana passada, não sei se foi semana passada, que Kardec pergunta aos espíritos se o conhecimento da doutrina espírita ou da vida após a morte, se isso ajuda no momento da desencarnação. E ele disse que os espíritos disseram que ajuda muito, mas de todo jeito o que vai ajudar mais é nós sermos pessoas boas, fazermos o bem, né? Sermos caridosos e por aí vai. Então, essa é a nossa questão, né? Nos esforçar principalmente para estudar e entender o que se passa conosco aqui e na outra vida. Bom, chegamos ao fim, né, Thelma? Chegamos ao fim, mas não deixam de estar conosco, né? Os próximos capítulos vão ficar assim, mais apetitosos, porque vão trazer conceitos doutrinários de que nós vamos ter que aprender, né? Um pouquinho mais, estudar, discutir, para sedimentar esses valores, né, Márcia? É isso aí, pessoal. Então, assim, vamos continuar estudando, amigos. Cada vez mais o livro vai se aprofundar mais, como a Thelma falou, né? E vai exigir da gente um pouquinho mais de estudo. Então, até o sábado que vem, fiquem todos com Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, que a vida continua.